A gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de setembro de 2022, vamos dar início à sessão da 9ª Câmara Julgadora. Temos 2 processos em pauta. Vamos iniciar pelo AIM 4031224, Comercial Zaragoza, Importação e Exportação. A doutora Carolina está presente para realizar a sustentação oral. É um processo de minha relatoria, recurso ordinário. Eu vou só ler as acusações aqui e abrir para a doutora. São 3 acusações no auto de infração. A primeira é de deixar de pagar ICMS devido por aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de distribuição tributária, acobertado por notas fiscais inidôneas. A segunda é de crédito indevido de ICMS, escriturado aproveitado pelo contribuinte em decorrência de aquisição de mercadorias acobertadas por notas fiscais inidôneas. E a terceira acusação é de recebimento de mercadorias acobertadas por notas fiscais inidôneas, cujas operações foram consideradas desacompanhadas de documento fiscal. As operações objeto dos 3 autos de infração foram entabuladas com 2 empresas, Chalu Comercial de Alimentos Limitada e Quality Sugar Industrial de Produtos Alimentícios. Ambas tiveram suas inscrições consideradas cassadas, conforme o processo de EDOCS apontado no auto, em razão da prática de atos ilícitos e dolosos lesivos ao erário. É o essencial, doutora. 15 minutos para a sua sustentação oral. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Bom, eu represento a Comercial Zaragoza e, como já foi informado anteriormente, praticamente a autuação se refere à falta de pagamento de ICMS, em virtude de substituição tributária por conta de solidariedade, creditamento indevido e recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil. Estamos falando de uma glosa de R$310 mil, aproximadamente. E o auto de infração, ele se refere a operações que foram realizadas entre novembro de 2010 e junho de 2011, com a Chalu Comércio de Alimentos Limitada e a Quality Sugar Industrial e Comercial de Produtos Alimentícios Limitados. Vale a pena dizer que todas essas infrações elas se pautam no mesmo único fato, que é uma documentação que afronta o item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento do ICMS, porque, ainda que ela tenha sido emitida por contribuinte em situação regular no momento da operação, esses contribuintes eles foram considerados depois inidôneos, tiveram as suas inscrições cassadas, como já dito também. Bom, essas operações aqui autuadas, elas foram realizadas em novembro de 2010 e junho de 2011, e naquele momento a Comercial Zaragoza, a autuada, antes de realizar essas transações, ela fez a consulta junto ao Sintegra para verificar a regularidade fiscal desses fornecedores, e naquele momento, essa regularidade ela foi atestada e os comprovantes foram juntados aos autos. Ocorre que, quase 2 anos depois, em outubro de 2012 e março de 2013, essas 2 empresas, que é a Chalu Comércio e a Quality Sugar, elas foram declaradas inidôneas pelo Fisco Paulista e as suas inscrições estaduais elas foram cassadas por conta de atos ilícitos e dolosos que foram comprovados em processos também já indicados aqui nos autos. E sobre isso, em conteste, a autuante tem consciência disso, mas a discussão aqui é se esse ato de declaratório que cassou as inscrições estaduais dessas 2 empresas, ele poderia retroagir no momento que as operações foram realizadas, e se sim, quando foram realizadas, se a boa-fé do adquirente poderia ser afastada a ponto dele ser autuado por essas operações. Então, o primeiro ponto o ato declaratório de inidoneidade, ele constitui um ato normativo, já que ele é expedido por uma autoridade administrativa. E os seus efeitos, eles só podem operar a partir da sua publicação.
e por questões meio que óbvias, porque somente depois que ele se torna público é que isso chega ao conhecimento de terceiros e que esse ato pode ter eficácia perante os contribuintes em geral. Outro ponto também que tem que ser levado em consideração é que a responsabilidade do adquirente de boa-fé, ela reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao fisco, e a efetividade da negociação, de modo a afastar o artigo 136 do CTN. Se a empresa adquirente, naquele momento, ela se valeu, por exemplo, do Sintegra, que é um cadastro público mantido pelo próprio fisco, que demonstra a regularidade naquele momento dos fornecedores, de que outro modo poderia ter se valido naquele momento, se não de um cadastro que tem, se ele é público, se ele tem não só notoriedade, mas ele tem uma regularidade, que outros meios poderiam ter sido utilizados pelo autuante, além do Sintegra, que comprovava que os fornecedores eles estavam em situação regular perante o fisco. Exigir do contribuinte outras pesquisas seriam, a gente até entende, né, que tem que ter esse tipo de contato. O que foi feito, acontece que o Comercial Zaragoza é uma varejista gigante. Se todos os seus fornecedores tivessem sido que pesquisado vírgula por vírgula processos, ficaria meio difícil, né, para qualquer empresa, enfim, continuar com as suas atividades. E o fato de ter sido constatado pelo fisco a simulação dos quadros sociais dessas empresas fornecedoras, ela não implica que tenham sido simuladas também as negociações da Comercial Zaragoza. E isso foi demonstrado no processo algumas vezes, tanto é que isso já foi comprovado por uma decisão do TIT, um acórdão do TIT, que ele foi cancelado pela instância superior em recurso especial, e agora seria a segunda decisão, né, uma reanálise. E por isso que a responsabilização da Zaragoza, desde que haja clara demonstração de sua boa-fé na realização dessas operações, não poderia ter sido realizada. Também o STJ ele possui entendimento em sede de repetitivo, no sentido que o ato declaratório de inidoneidade ele só produz efeitos após a publicação, de sorte que, se demonstrada a efetividade das operações e caracterizada a boa-fé do comerciante comprador, é válido o aproveitamento do crédito de CMS decorrente da não cumulatividade e as empresas não podem ser responsabilizadas e penalizadas por esse ato de inidoneidade. E aí, então, a gente vem, se comprovada a legitimidade de que houve o aproveitamento do crédito, mas que de que foi efetiva as operações, desde que caracterizada a boa-fé do comerciante, que foi caracterizada pela consulta do Sintegra naquele momento, que comprova a regularidade desses fornecedores, temos notas fiscais que foram anexadas aos autos, que foram registradas no livro de registro de entradas. Temos também os comprovantes de pagamentos que foram integralmente realizados e anexados também aos autos. Lançamento no livro diário também, que foi anexado aos autos. Tudo isso foi também levado em consideração no primeiro momento pela Câmara do TIT, que cancelou o lançamento, justamente por ter feito o contribuinte a prova, né, sua boa-fé e dessas operações. O que de certa forma aniquila qualquer resquício de dúvida sobre a solidez das transações e a possibilidade de ocorrência de fraude, o que, por consequência, há de ser afastada a imputação de qualquer infração fiscal pela autuada. E, por fim, subsidiariamente apenas, o artigo 134 do CTN, ele limita a responsabilidade de terceiros à obrigação principal. Por conta disso, também deveria ser considerado, para fins de considerar indevida imposição de penalidade em face de suposto devedor solidário, quando se tratar de obrigação acessória.
Eu fui bem breve, eu espero só ter pontuado os pontos mais importantes mesmo para a solução. E agora eu deixo com vocês. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina. Eu vou passar aqui a leitura do voto. Eu não mencionei no relatório que o processo foi julgado pela 12ª Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso, mas foi anulada a decisão pela Câmara Superior, porque a decisão ela foi genérica, ela não fundamentou adequadamente, segundo o entendimento da Câmara Superior. Então, eles anularam a decisão e devolveram para a instância ordinária. Então, eu passo aqui a partir do item 12, meu voto. Trata-se de recurso ordinário em florestais, interposto pela recorrente comercial Zaragoza Importação e Exportação Limitada, em face da decisão de primeira instância, florestais, que julgou integralmente procedente o AIN 4031224, dígito 0. O AIN exordial relata as seguintes infrações. 1. Falta de pagamento de ICMS devido por aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, acobertadas por notas fiscais inidôneas, supostamente emitidas por 2 de seus fornecedores, Xalu Comercial de Alimento Limitada e Qualiçúcar Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Limitada. Item 2. Crédito indevido de ICMS escriturado aproveitado pelo contribuinte em decorrência de operações das aquisições de mercadorias acobertadas por notas fiscais inidôneas, supostamente emitidas pelos mesmos fornecedores acima mencionados. 3. Recebimento de mercadorias acobertadas pelas notas fiscais acima citadas, cujas operações foram consideradas como desacompanhadas de documentação fiscal, o LCMS por solidariedade. As fornecedoras Xalu Comércio de Alimentos Limitada e Qualiçúcar Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Limitada tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em decorrência da prática de atos ilícitos e dolosos lesivos ao erário, conforme consta do processo de EDOC números tais. As razões recursais da recorrente gravitam em torno da aplicação da tese da boa-fé ao caso vertente. Como modo de demonstrar o alegado, apresenta comprovantes de consulta ao Sintegra, comprovantes de pagamentos, sua contabilização no livro diário, bem como a escrituração no registro de entradas das notas fiscais referentes às mencionadas operações. Conforme por jurisprudência consolidada deste egresso tribunal, a aplicação da tese da boa-fé nas operações com contribuintes posteriormente declarados idôneos pressupõe a comprovação inequívoca da ocorrência das referidas operações. Ao meu sentir, a recorrente não logrou êxito em comprovar a efetividade das operações. Isso porque, apesar da existência de comprovante de consulta ao Sintegra acerca da regularidade cadastral das fornecedoras à época das operações, não foram trazidos ao processo outros elementos que reputo importantes para a efetiva comprovação das operações, tais como provas das tratativas comerciais e do transporte das mercadorias. Relativamente às provas de pagamento apresentadas, observo que os pagamentos foram realizados através do sistema CISPAG do Banco Itaú e que, para as notas fiscais número 195, 589 e 5083, não foram juntados os boletos a que se referem tais pagamentos, o que impede a verificação do efetivo destinatário dos recursos. Já em relação às notas fiscais 805, 5398 e 5561, podemos observar que os pagamentos foram realizados em favor de Rio Minas Comércio e Transporte, REP Limitada. É importante destacar que a empresa Rio Minas é apontada nos processos de cassação das empresas da inscrição estadual das empresas Xalu e Qualiçúcar como beneficiária do esquema. Assim, entendo que as provas de pagamento são frágeis e não se prestam a demonstrar a boa-fé da recorrente. Também não socorre a recorrente a alegação de que o ato declaratório da unidade de inscrição estadual das fornecedoras não pode alcançar operações anteriores à sua publicação. Isso porque, referido ato, não tem caráter constitutivo, mas sim declaratório, explicitando uma situação já existente antes de sua publicação. Desse modo, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar a efetiva ocorrência das operações, afasta a aplicação da tese da boa-fé e mantenho parcialmente os itens 2 e 3 do AIN
em face da aplicação do verbete revisado da súmula 10, conforme explicitarei adiante. No tocante ao item 1, a recorrente alega que a responsabilidade do substituído pelo recolhimento de ICMS-ST é supletiva quando do não cumprimento da obrigação pelo substituto tributário. Alega ainda que caberia ao fisco identificar o real substituto tributário no caso das operações aqui analisadas. Tal alegação, no entanto, não tem o condão de afastar a acusação fiscal. Isso porque, consoante disposto no artigo 267 do regulamento, tratando de débito não declarado em guia de informação, o débito de ICMS-ST poderá ser exigido do contribuinte substituído, em razão de dolo, fraude e simulação, mediante lavratura de AIM. Transcrevo aqui o artigo 267 do regulamento. Ademais, diante da cassação desde a data da abertura da inscrição estadual das empresas fornecedoras, não há que se falar em busca pelo fisco do real substituto tributário, uma vez que for demonstrado que as operações não ocorreram conforme apontado pela recorrente, e sob que cabe a ela demonstrar a real origem das operações ou recolher o tributo. Assim, mantenho parcialmente o item 1 do AIM em face da aplicação do verbete revisado da súmula 10 de 2017. Quanto ao pleito da recorrente, para que as multas aplicadas no AIM sejam reduzidas ou relevadas mediante a aplicação disposta no 527-A do regulamento, entendo que tal não pode ser atendido. Isto porque há exigência de imposto em todas as infrações do AIM, e um dos requisitos para a redução e relevação das multas previstos nos referido artigo é que a infração não implique em falta de pagamento de imposto. Em petição às folhas 517, a representação fiscal requer a aplicação do quanto disposto no verbete da súmula 10 de 2017 desse tribunal, revisada em 9 de 6 de 2022, para fim de se limitar aos juros de mora decorrentes do crédito tributário lançado no AIM exordial à taxa Selic, incidente nos tributos federais. Transcrevo o verbete atualizado da súmula 10. Acolho o pedido da representação fiscal, de modo a limitar os juros de mora aplicados nos itens 1, 2 e 3 do AIM à taxa Selic. Com base no exposto, conheço o recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para fins de limitar os juros de mora aplicados à taxa Selic, constante disposto no verbete revisado da súmula 10. O auto-infração ele é sobre operações com fornecedores que não consideram idôneos. No processo, a gente tem a cassação da inscrição estadual desses fornecedores. Lá se demonstra toda a fraude que foi montada pelas empresas Xalur e Qualisuga para suprimir o pagamento de imposto. Então, como as operações se mostraram inocorridas, então mantenho a acusação fiscal. Alguém tem algum comentário? Alguém está aberto a debates? Não? Não havendo inscritos? Encerrando debates. Verificação de quórum. Doutora Flávia, você precisa confirmar a presença na votação. Senhor presidente, peço desculpa, eu não estou encontrando aqui onde fazer isso. É a primeira vez que eu uso o sistema. Perfeito, doutora Flávia. Você confirmou a presença, você entrou no auto de infração, agora Sim. aparece lá embaixo, tem o botão confirmar presença. Na página do auto em si. Na página do auto. Ah, tá bom.
Na hora que eu iniciei a sessão, apareceu uma lista com os autos da Sim, sim. sessão. Clica no auto, no 40311224, Comercial Zaragoza, você entra na página do auto. Mais para baixo vai ter uma opção, confirmar presença. Um botãozinho cinza. Perfeito. Desculpa, já está feito. Perfeito. Muito obrigado, doutora Flávia. Iniciada a votação. Doutora Flávia, Sim, conseguiu consegui. iniciar o seu voto? Sim. Meu Deus. Perdão. Como não houve apresentação de voto divergente, vai ter só o meu voto para se selecionar e apertar o botão gravar, doutor. Sim, já fiz isso. Eu vou acompanhar o seu Mas voto. faltou... Não tá... Agora Foi apareceu. sim, foi. Agora foi. Perfeito. Encerrada a votação. Por unanimidade, prevaleceu o meu voto no sentido da manutenção da auto de infração e com a redução dos juros, limitando eles à taxa Selic, conforme a súmula 10. Muito obrigado, Bom, doutora agradeço a Carolina. todos pela oportunidade. Tenham todos uma boa sessão e um ótimo final de semana. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos agora para o AIM 420-481, Tecnoperfil Alumínio Limitada. É um recurso misto de relatoria do Dr. Carlos Henrique. Obrigado, presidente. Vou direto às infrações. Ontem é composto de 2 infrações, deixou de escriturar nos meses de janeiro a setembro de 2016, novembro e dezembro de 2016, janeiro de 2017, março a junho de 2017 e setembro de 2017, novembro e dezembro de 2017, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias, recebimento de serviços não tributados no estabelecimento com suas respectivas chaves de acesso, sendo que já se encontra escriturado de operações, prestações e período que se refere, conforme consta na FD do contribuinte. Infração 2, deixou de escriturar nos meses de março de 2016, maio e junho de 16, agosto e dezembro de 16, janeiro, julho de 17, setembro de 17, novembro e dezembro de 17, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias, recebimento de serviços tributados dos estabelecimentos relacionado à demonstrativa 2, com sua respectiva chave de acesso, sendo que já se encontram escriturados em operações e prestações, períodos que se referem conforme na FD do contribuinte. Inconformada, a atuação apresentou, a empresa recorrente apresentou defesas 34352, a fiscalização rebateu os argumentos folhas 673 e 677, a recorrente se manifestou, houve diligência, a recorrente se manifestou as folhas 6997, rebatendo os argumentos das autoridades atuantes em relação à diligência, folha 702, que juntou nova declaração do fornecedor para esclarecimento de fatos. A autoridade jogadora converteu novamente o documento folha 705 para que o agente atuante apreciasse os documentos apresentados folhas 707 e 704 pela recorrente, esclarecendo que seriam suficientes para comprovar a devolução de mercadorias. A autoridade fiscal se manifestou às folhas tais, dando por suficientes os documentos apresentados para comprovar a devolução da mercadoria e propondo que as notas fiscais de questões fossem retiradas do rol de acusações por falta de escriturações. A recorrente se manifestou às folhas 715
15, ratificando os demais argumentos representados à defesa, a decisão de primeira instância administrativa julgou parcialmente o auto fração, excluindo as notas fiscais cuja devolução restou demonstradas pela recorrente, bem como as notas fiscais de remessa simbólica cuja escrituração não é obrigatória, conforme item 3 da decisão normativa CAT 3, 2016. A representação fiscal pelo não provimento e não há pedido de sustentação oral e a viemos conclusa a Câmara. Vou direto ao voto. Esse foi o relatório simples. Vou direto ao voto. Com esse do recurso de ofício e do recurso ordinário, pois tempestivas, atente. Primeiramente, aprecio o recurso de ofício interposto em razão da decisão contrária à Fazenda Pública, de procedência parcial do auto fração, folha 725, e mantém a decisão de primeira instância, considerando que a própria representação fiscal, por meio do parecer 061, final 21, folha 729 a 736, se manifestou concluindo pelo não provimento do recurso de ofício e pela manutenção da decisão recorrida, tendo vista que, da quais eu transcrevo. Bom, vou ter que rapidamente. A análise criteriosa quanto às notas fiscais pode ser excluída a acusação cujos decisão. Bom, tá quase o transcrevo, senão que é muito longo e vai estar escrito. Vocês já tiveram a oportunidade de ver meu voto que estava em aberto. Em relação ao recurso ordinário, em primeiro lugar, a fase preliminar de nulidade do auto fração do previsto formal. Visto formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito que diz respeito aos erros quanto à caracterização do auto de infração, relacionados a aspectos estritos, como, por exemplo, inexistência de data, nome de autoridade competente, matrícula, local de lavratura do auto, assinatura de atuante, autorização para a nova lavratura do auto de fração, ou quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato de lançamento, em razão da ausência do termo relato à fiscalização, acarretando a violação do contraditório em ampla defesa. No entanto, o trabalho fiscal é irretocável. Neste ponto, eis que o agente de fiscalização observou plenamente a norma contida no artigo 142 do CTN relativamente à verificação do corrente gerador da obrigação tributária, bem como o lançamento foi constituído por autoridade administrativa, que determinou a matéria tributária, calculou o montante de tributo, identificou o sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível, restando plenamente satisfeitos os requisitos constantes deste disposto do CTN. No tocante à parte remanescente do auto fração, ainda que a decisão CAT 3, 2016, seja posterior às operações discutidas, entendo que sejam a elas aplicáveis, conforme dispõe ao artigo 106.1 do Código do CTN. No tocante ao item 1, a análise dos autos conclui-se que, em relação às notas fiscais números 2451, 2492, 2493, 2574, 2611, 3107, 3109, 3378, 3418, 3480 e 3564 não foram cumpridas a exigência da edição normativa CAT 3 de 2016, conforme se verifica as partes do SPED de entradas apostadas folhas 503, 507, 511, 527, 531 e 591. Notas fiscais 3107 e 3109. 633, 641, 6459 e 657, respectivamente. Ou seja, nos casos das notas fiscais remanescentes, não se cumpriu o disposto na mencionada decisão normativa CAT 3 de 2016, estando a recorrente era obrigada a efetuar o registro das notas fiscais. Em relação ao item 2, embora a recorrente alegue em diversas operações as mercadorias teriam sido devolvidas de pronto, isso só foi comprovado para as notas fiscais 3571 e 82240, que foram excluídas da autuação e não são objeto do recurso ordinário. Nos demais casos, a recorrente não comprova as suas alegações, não sustentando os argumentos apresentados, devendo ser mantida a autuação em relação aos demais documentos fiscais. No que concerne à alegação de que as multas têm caráter confiscatório e contrariam o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exposto no julgamento da RE 75554, cabe salientar que a aplicação dessas penalidades observa a legislação vigente que guarda proporcionalidade de infração, não cabendo a qualquer reparo. Por outro lado, nos artigos 28 da Lei Estadual 13457, é esse Tribunal de Impostos de Taxa vedado afastar a aplicação da Lei de Julgamento do Processo Administrativo e Tributário, bem como analisar questões pertinentes a alegações de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida pelo Poder Judiciário, nas hipóteses que a lei autoriza. Antes disposto, decido por conhecer o recurso de ofício, bem como em reconhecer o recurso ordinário, negar o desprovimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, que exclui as notas fiscais cuja devolução restou demonstrada pelo recorrente, bem como as notas fiscais de remessa simbólica cuja escrituração não é obrigatória. É assim como eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Carlos.
em debate? Não havendo inscritos. Okay. Peço ao Dr. Carlos que registre o Obrigado, presidente. voto. Está devidamente registrado, presidente. Obrigado, Dr. Carlos. Então, não havendo inscritos ao debate, encerro os debates. Verificação de quórum. Doutora Flávia. Agora é o sistema, eu já cliquei aqui, tá, ele está um pouquinho lento. Foi. Foi? Iniciada a votação. Encerrada a votação. Em 420, 481, técnico perfil domínio limitada. Recurso ordinário conhecido e não provido. Recurso de ofício conhecido e não provido. Com o julgamento desse auto, encerramos a sessão. Hélio, pode encerrar a gravação, por favor. Agradeço a todos pela presença. Doutora Flávia, pela presença aqui na nossa sessão. Obrigada. Peço que aguardem até o encerramento da gravação.